Meu nome é Eugênio, eu sou da Bahia, mas estou aqui no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. Eu vim para cá em 2014 fazer mestrado, mas antes eu já tinha feito o curso de administração de empresas pelo ProUni. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado em contabilidade. E no doutorado eu tive a grande oportunidade de ir para os Estados Unidos, no MIT. Eu nasci na Bahia, na cidade de Salvador, e eu nasci no subúrbio ferroviário, que é a favela lá, assim, uma grande favelona que tem lá em Salvador. E quando eu nasci, né, meus pais não tinham condições de comprar casa. Eu sempre falo que pobre não compra casa, né? Pobre faz puxadinho. Então, meus pais invadiram a área do governo lá, e aí começou, não só eles, né, mas outras pessoas também começaram a construir lá, construir assim, fazer palafitas, né, que são aquelas casas em cima da água. E lá eu vivi boa parte da minha vida em palafitas. Então, quem conhece palafitas sabe que não tem saneamento básico, é tudo muito complicado, muito difícil, né? E meu pai também tinha muitos problemas com drogas e isso trazia muitos problemas familiares, como, por exemplo, violência doméstica. Eu, no meio disso tudo, eu tive sérios problemas de aprendizagem, eu não conseguia aprender a ler. Aos 7 anos, eu não conseguia entender as palavras, eu não entendia conectar as coisas, então isso foi um grande desafio para mim. Só que, a partir desse momento, quando a professora me deu uma segunda chance de fazer a prova, né, para verificar se eu tinha sido alfabetizada, eu entendi que tudo era possível. Eu entendi como que eu aprendo, como que eu percebo as coisas, e eu decidi que, independente do que acontecesse na minha vida, ao meu redor, eu não iria perder o foco, porque eu ia sempre focar nos estudos. E aí, desde então, comecei assim, a ser uma aluna muito ativa. Isso é muito importante, porque como é que eu comecei a aprender? Eu comecei a aprender quando eu tive um estudo ativo. Ativo é quando você se questiona, você questiona os professores, você participa da aula, né? Então, como eu tinha pouco tempo para estudar em casa, na sala de aula eu tinha que aproveitar ao máximo o conteúdo. E assim foi toda a minha trajetória. Eu fui para a faculdade, eu fiz faculdade particular, com bolsa ProUni de 100%, e eu tinha que trabalhar o dia todo e estudar à noite. Então, quando eu estava na sala, era a hora de focar. Então, eu focava e absorvia o máximo de conteúdo, porque eu não teria tempo disponível para estudar em casa. E assim foi todo o tempo da minha... Desde que eu comecei a trabalhar pequena até hoje, sempre foi conciliando muito trabalho e estudos, trabalhos e estudo. E eu decidi ir para a Universidade Federal da Bahia ser aluna especial, e lá encontrei um professor que, sei lá, ele gostou muito de mim e sugeriu que eu viesse para o estado de São Paulo. E eu vim para a USP e fiz o mestrado aqui na USP e o doutorado também, né? E aqui também foi uma grande oportunidade, porque no primeiro dia de aula, né, que foi a aula magna do mestrado, eu conheci o professor do MIT, porque era meu sonho ir para o MIT. Quando eu vim para Ribeirão, eu já tinha na cabeça que eu queria ir para Harvard ou MIT. Essas eram as duas instituições que eu gostaria de ter uma experiência. Só que é uma coisa que eu falo, né? Primeiro você tem que ter um sonho, que as coisas parecem que se convergem, né? Parece assim que é incrível. Nessa palestra do professor tinha, sei lá, umas 200 pessoas. Eu lembro que o auditório da festa estava lotado, tinha gente no corredor, e eu fui uma das primeiras a chegar, né? E aí eu já sentei ali meio que na frente, né? Para ainda ter um contato visual com o professor. E quanto mais ele falava, eu ficava assim mais besta ainda, porque eu ficava, meu Deus, como que esse homem tá falando tudo isso? E do jeito que ele falava, era tão acessível o MIT que eu falei, é para lá que eu vou. E agora eu tenho que falar para ele que eu vou pro MIT. E eu falei, como é que eu vou dizer isso a ele, né? Aí no final, faltando 5 minutos, ele falou assim, eu tenho 5 minutos e dá para alguém fazer uma pergunta. Quem gostaria de fazer a pergunta? Eu não pensei 2 vezes. Eu levantei para fazer a pergunta, só que eu não tinha pergunta. Até hoje eu não lembro qual foi a pergunta que eu fiz para ele. Só sei que eu fiz uma pergunta para ele e ele falou assim, good question. Aí ele perguntou assim, qual que é o seu nome? Ele é brasileiro, né? Então ele estava falando em português. Aí eu falei, meu nome é Rogiene, eu sou aqui do mestrado, acabei de entrar e estou super feliz com a sua palestra. Pronto, só falei isso e sentei. Aí ele respondeu a minha pergunta
E eu falei, tá, como ele tinha deixado o e-mail dele, eu anotei, cheguei em casa, o que eu fiz? Mandei um e-mail para ele, só parabenizando, dei parabéns a ele. Eu pensei, não, um professor do MIT não vai responder, né? Pois bem, ele respondeu. Aí, ele respondeu no dia, se eu não me engano, dia 18/3/2014. E desde o dia 18/3/2014, a gente tem contato. Quando foi em 2016, né? Só voltando um pouquinho, como que surgiu o convite para ir para o MIT? Né? Ele viu minha pesquisa no mestrado e eu ia emitindo sinais para ele, né? Aí eu disse, vou mandar uma mensagem para ele, era até feriado, era um feriado dia 2 de novembro, mandei um e-mail para ele, professor, então, não comentou para o senhor, mas eu passei no doutorado, comecei a disciplina, estou super empolgada e tal. Ele me respondeu falando assim, nossa, Eugênia, eu estava até pensando em você esses dias, você não topa vir passar uns 6 meses comigo aqui no MIT? Isso em 2016, eu falei, é óbvio, o que eu preciso fazer para ir? Né? Aí começa a luta, né, a labuta, porque agora eu tinha, né, a carta de convite, né, já estava certo. O mais difícil era isso. Então, primeira coisa, se você quer ter uma experiência fora, no doutorado, né, fazer doutorado de sanduíche, a parte mais difícil é ter a quem te queira. Vai por mim, é quem te quer. Esse que é o mais difícil. A bolsa foi, assim, um processo, porque eu só fui conseguir bolsa para ir para os Estados Unidos em 2018, 2 anos depois. Mas, de alguma forma, as coisas sempre vão convergindo. Mas se você não tem a carta, é mais difícil até de você pedir bolsa. Então, para você pedir bolsa, você precisa ter a carta. E aí eu comecei, né? Eu tive que passar na prova do TOEFL. Aí tem toda uma burocracia, gente. Papeladas, para você mandar projeto para CAPES. E aí, pronto, aprova a bolsa da CAPES, digamos. Não tem só a CAPES, tem a CNPq, a Fulbright, tem várias fontes de bolsa. Resolvida a parte burocrática no Brasil, vai vir a parte burocrática nos Estados Unidos. Então, acho que o mais difícil é você ter um mindset de crescimento. É aquela coisa assim, olha, não consegui agora, mas vai chegar a minha vez. Não deu certo agora, não quer dizer que nunca vai dar certo. Então, ter sempre essa visão, esse mindset de crescimento, que a gente está avançando, e planejamento, né? Então, eu botava na minha planilha de planejamento, quantas horas que eu ia me dedicar para o TOEFL, quantas horas que eu ia me dedicar para a minha pesquisa. E assim, eu fui me planejando até conseguir. Eu acho que teve 2 pontos decisivos na minha vida. Primeiro, aprender a ler. Eu tinha só 1 mês para aprender a ler, ou seja, eu durante o ano não conseguia aprender a ler, mas eu tinha que passar na prova em 1 mês. E eu consegui passar na prova, né? E eu consegui aprender a ler, tanto que eu fiz doutorado, senão não teria feito doutorado. Então, foi assim, uma barreira muito grande aprender a ler. Mas eu acho que teve uma coisa muito simbólica que aconteceu, que ali acho que foi o start mesmo, que aí eu disse, já era, agora eu vou até para Marte, agora ninguém mais me segura. Até os 15 anos de idade, eu tinha um sonho de comer o biscoito wafer. E não era qualquer biscoito, tá? Era de morango. Até hoje, assim, quando eu falo do wafer, vem um cheiro, assim, de gente, eu amo wafer, viu? Até hoje eu gosto de wafer. E como eu trabalhava na feira com os meus pais, tudo que a gente trabalhava, né, tudo que a gente vendia, nunca havia nada pra gente, porque tinha que ajudar em casa. Nesse dia específico, eu recebi uma boa gorjeta, que era assim, R$5. Não era muito, mas para mim era muito. Então eu não sabia assim, se o qual que era certo, dá para os meus pais mesmo, ou era a hora de realizar o meu sonho de comprar o meu biscoito wafer. Pois bem, decidi que era a hora de realizar o meu sonho aos 15 anos. E aí eu lembro que eu comprei acho que 3 pacotes de wafer. Um eu comi sozinha na praça e 2 eu levei para casa. E na praça, né, lá no bairro que eu morava, eu comecei a comer e chorar, assim, de emoção de comer aquele wafer. E aí eu entendi que nada era impossível, nada. Eu vim para a USP, né, eu fui para os Estados Unidos, para o MIT, tudo foi assim, grandes emoções, mas nada foi tão emocionante como comer aquele biscoito. Então, a partir dali, eu falei, gente, nada é impossível, tudo é possível. Então,
de alguma forma, tudo vai melhorar, tudo vai convergir para os meus sonhos. E aí eu não tive mais medo mesmo, assim, de sonhar grande. Hoje eu sonho grande mesmo. Às vezes tem sonhos que eu tenho até medo de verbalizar, porque eu sei que as pessoas não vão acreditar, mas eu sei que está ali e a cada dia eu trabalho para ir pelo menos mais um pouquinho mais perto do meu sonho. Todo dia, todo dia, todo dia. E eu sei que os meus sonhos vão se realizar, porque o meu sonho de comer o biscoito se realizou. Então, todas as outras coisas são possíveis. Eu sou muito grata, gente, à minha mãe, porque quando a professora falou para ela que eu não iria avançar de série, né, quando eu tinha 7 anos, porque eu não consegui ser alfabetizada, minha mãe não desistiu de mim. Ela não falou para mim que eu era burra, que eu era incompetente, que eu só dava trabalho. Ela falou só uma frase que trago comigo até hoje. Rosiane, você nasceu para brilhar e o seu futuro será extraordinário. Então, aquela frase ali me marcou e me marca até hoje, né? Você nasceu para brilhar e o seu futuro será extraordinário. Eu não entendia o que isso queria dizer, mas me tocou. Então, eu sou muito grata à minha mãe. Se eu pudesse voltar no tempo para aquela menina de 7 anos que estava com dificuldade para aprender a ler e que tinha um sonho de comer o biscoito dela, eu só diria uma frase curta para ela: não desista. Não desista, porque de alguma forma tudo vai convergir para os seus sonhos. Não desista. O importante é não deixar de sonhar.